Hoje concluímos o livro de Atos e semana que vem já iniciaremos o estudo no livro de Esdras, ok? Este livro de Atos terminamos na noite de hoje. Hoje vamos do versículo 11 em diante e terminamos o livro de Atos. Atos capítulo 28, a partir do versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, gordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, e por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez alguma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e tornem-se judeus. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouviram. Dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, ao fim desta carta, Paulo já em Roma, sendo julgado. Vamos relembrar um pouco a história. O livro de Atos começa com Jesus Cristo subindo aos céus. E quando Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam olhando a Jesus subir e vem um anjo e fala: mas o que vocês estão olhando? Aquele que subiu um dia retornará. Então fiquem em Jerusalém, que vocês serão revestidos de poder, porque será derramado o Espírito Santo. Ele então vai falar que eles deveriam ser testemunhas de Jesus. Fala ali que
que o poder desceria sobre eles e que eles seriam testemunhos tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O testemunho do Senhor se torna grandioso. Há um derramamento do Espírito Santo ali. Se leva a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo àquela nação. E o derramamento do Espírito começa a acontecer, não só em Jerusalém, mas através da perseguição que o próprio apóstolo Paulo consente com a morte de Estevão, e ali muitos cristãos são mandados para outros lugares através da perseguição, eles fogem, e esse evangelho é espalhado por todos os lugares. Paulo vai atrás desses cristãos para que ele possa colocá-los na cadeia. E quando ele vai em direção a Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo, aquela luz do céu, ele cai por terra e o Senhor o confronta: Saulo, Saulo, por quem me persegues? E a partir dali, então, ele tem um despertamento. O Senhor tira ele da morte espiritual para a vida e ele começa a pregar o Evangelho. E através da pregação do Evangelho, ele se torna um homem abençoado, porque ele é um homem que começa a pregar o Evangelho. Não há maior bênção do que pregar o Evangelho. Mas com essas bênçãos também vem muitas provações. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, foi preso, apedrejado, chicoteado. Passou por situações em que tentaram humilhá-lo, em que o traíram, em que falaram coisas que ele não eram verdade sobre ele. Tentaram matá-lo em algumas circunstâncias. E Paulo passa por tudo isso. Paulo é preso, sofre uma acusação que não é verdadeira. E ali então ele, como um cidadão romano, apela para César e vai rumo a Roma num navio. Este navio, numa parte da viagem, naufraga. O Senhor fala a ele, dizendo que nenhum daqueles vai se perder, todos eles são salvos, vão até uma ilha, conseguem se salvar e ficam por um tempo naquela ilha. Conhecemos a história de Paulo ali é picado por uma cobra e não morre. Eles reconhecem que primeiro acham que ele era um assassino, depois acham que Paulo era um Deus por não ter morrido. Depois ele segue em viagem, e aqui já fala que nesta viagem que ele estava, continuando a viagem, ele chega até um local ali e fica por alguns dias com alguns irmãos. E o texto nos fala aqui que ele passa esse tempo com esses irmãos, tá? E eles ouvem as notícias de Paulo. Versículo 15 fala: tendo esses irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. E o versículo 15 vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então nós vemos o quanto é importante, quão maravilhoso é estarmos entre irmãos e nos animarmos uns aos outros. Temos a oportunidade de compartilhar uns com os outros, de vivermos e de podermos compartilhar nossas provas, nossas dificuldades, orarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros, rirmos uns com os outros. Como isso nos dá um estado de ânimo muito bom, por sabermos que tem pessoas juntamente conosco. É uma coisa muito prejudicial e difícil quando nós ficamos isolados. Podemos nos acostumar a vivermos desta forma, mas isso é uma situação terrível e difícil, porque nós nos acostumamos com algo danoso para nós. O ser humano foi feito para viver juntos, para ter comunhão uns com os outros. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vive unido, o corpo está junto, o corpo passa pelas dificuldades junto, mas ele vive as bênçãos também, as coisas boas, o corpo todo se regozija, assim como as coisas más. Você dá aquela topada naquele armário do seu quarto ou no sofá da sala e bate bem o dedinho do seu pé, você sente o corpo inteiro, você sofre por um todo. Não é? Eu vou esquecer o dedinho lá, o resto está de boa. Não é assim. O corpo todo sofre. Mas quando há algo de bom, o corpo todo também se alegra, se regozija. Então essa importância, Paulo se sente mais animado por ver os irmãos, por estar junto, por compartilhar, por ser recebido por aqueles irmãos. O quão importante é vivermos como família, como membros de um mesmo corpo, que amamos o mesmo Senhor, somos família, somos filhos de Deus. E aí o texto continua a partir do versículo 16, quando o apóstolo Paulo segue viagem e em Roma, quando chega em Roma, Paulo está preso, mas é permitido que ele alugue uma casa. Aqui ele pode ficar numa prisão domiciliar,
Ele aluga uma casa e ele fica naquela casa ali, e fica um soldado juntamente com ele para guardá-lo, para que não aconteça nada ali, ele fuja ou qualquer outro tipo de situação aconteça. E ali é responsabilidade do Estado romano, portanto ele fica com aquela prisão domiciliar e fica naquela casa. Então quando ele está ali, ele chama os principais judeus. Depois de 3 dias que ele está ali, vejam que Paulo não perde tempo, ele chega ali 3 dias depois, ele já está instalado, ele já começa a trabalhar. Ele não usa como desculpa, eu estou preso, então deixa para lá, eu vou ser julgado e provavelmente vou ser condenado, deixa para lá, deixa eu ficar tranquilo no meu canto aqui, deixa eu dormir, deixa eu ler meus livros. Não se incomoda. O que ele faz? Ele entende que a vida dele é para pregar o Evangelho, é para anunciar o reino de Deus, e que a vida dele deve ser consumida por isso, deve ser cada dia investido o tempo que ele tem em pregar o Evangelho. Talvez a gente perca o tempo com tantas outras coisas e o Evangelho veja que Paulo não tem isso. Ele entende que o Evangelho é prioridade. Ele não usa como desculpa, hoje está frio, hoje está quente, hoje está chovendo, hoje estou muito cansado, hoje estou preso. Imagina ele dando desculpas, hoje eu fui apedrejado, hoje eu fui preso, hoje eu fui chicoteado, hoje eu fui traído, hoje eu fui preso de novo, hoje eu fui chicoteado de novo, hoje estou fugindo de alguém que tentou matar. Não usa essas desculpas, ele está preso, guardado por um soldado, e ele chama os principais judeus de volta. Os judeus que moravam lá, ele chama, porque o que ele quer fazer com esses judeus? Proclamar o Evangelho a estes homens. E ele então chega a estes homens, aos principais judeus, a liderança desses judeus que está lá em Roma, e ele relata o fato de ele ter sido acusado de fazer algo errado e ter sido preso por isso, mas ninguém conseguia comprovar que ele havia feito isso. E ele então começa a fazer este relato e nada disso foi comprovado, nada disso foi provado que ele havia feito de errado. E quando ele chega ali no versículo 23, quando ele está pregando a palavra e ele marca o dia, fala ali, versículo 23, havendo-lhe eles marcado o dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, eles fez a exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo, mesmo estando preso, ele tem um planejamento. Ele marca um dia, venham para nós conversarmos, para vocês ouvirem o que eu tenho a vos dizer. Paulo tem disposição em servir e ele planeja. Não é esperar aparecer uma oportunidade. A gente acha, Senhor, manda um anjo do céu para me mostrar a oportunidade para eu ter, para pregar a tua palavra. Se for para uma pessoa ouvir a tua palavra, que ela venha até mim na minha casa, bater na minha porta. Ou se eu estiver na rua, que ela venha perguntar para mim, por favor, você pode me pregar no Evangelho? Não. Paulo convida, venham até a minha casa, ele tem essa disposição. Ele poderia falar, mas em casa, minha privacidade, vão sujar, não é tão grande, vai ser um incômodo, só vão me cansar. E se eles não quiserem ouvir, vou criar esse tipo de... Sabe que cristão pode criar esse tipo de... mas o que adianta? Eu vou convidar um monte de gente para ouvir a palavra. Eles não vão querer ouvir, daí eu vou perder meu tempo. Eles vão vir aqui em casa, daí eu vou ter que preparar um lanchinho, vou gastar dinheiro, vou perder tempo. Paulo não pensa nisso. Paulo não pensa nessas questões. Ele pensa apenas que a oportunidade que ele tem a pregar o Evangelho, o que ele faz é pregar o Evangelho. Ele se dispõe a receber na sua casa, ele abre a sua casa e fala que muitas pessoas vão até a casa dele. E ele não faz algo rápido para se livrar, né? Não, eu vou cumprir a minha obrigação, vou levar alguém lá em casa, vou preparar aqui um versículo, em 10 minutinhos eu falo alguma coisa, se alguém gostar, não gostou, tchau, pode ir embora. Veja o que o texto fala aqui. Ele fala que
que Paulo, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo fala desde a manhã até a tarde. Expõe a palavra de Deus o dia todo. Ele tem amor pela palavra de Deus. Ele deseja falar a palavra de Deus porque ele acha que é algo muito importante. Aí alguns irmãos perguntam, mas como alguém pode falar o dia todo da palavra de Deus? Eu aposto que muitos de vocês aqui que têm os seus hobbies poderiam falar dos seus hobbies por 1, 2, 3 dias. Do meu youtuber favorito, do meu cantor favorito, do meu programa de televisão favorito, do que quer que seja, da minha profissão, das aventuras que eu faço por aí, das viagens que eu tive, das coisas que eu já fiz na escola, das minhas experiências na escola. E aí falam, e pessoas se encontram, e às vezes elas se encontram e ficam o dia todo falando sobre aquilo. Elas conseguem. Elas falam daquilo que elas têm paixão, daquilo que as move, daquilo que lhes dá satisfação. E Paulo tem a sua satisfação em Cristo. E por isso então ele expõe a eles desde a manhã até a tarde. Ele lhes dá um testemunho da palavra de Deus. Ele expõe a palavra de Deus. Ele expõe o reino de Deus. Ele anuncia Jesus Cristo porque ele ama Jesus Cristo. Nós poderíamos falar aqui sobre exercícios, esportes, política, música, cinema. Dependendo do que você goste, falaremos por horas e horas. Será que nós amamos o suficiente a Cristo de falarmos por horas sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo? Ou de repente o pastor já está pregando há quase 20 minutos e você fala, não vai acabar isso não? Não está na hora de acabar? Não está muito comprido isso não? Paulo tinha paixão, Paulo tinha amor pelo Evangelho, tanto que Deus fala aqui que ele procura persuadi-los a respeito de Jesus. Aqueles judeus não criam em Jesus. Eles continuavam crendo na lei, continuavam olhando para a sombra, para a circuncisão, para os sacrifícios, e achando que seriam salvos por meio dos seus sacrifícios, da circuncisão, da sua religiosidade. E Paulo então tenta persuadi-los a respeito de Jesus e expõe a palavra de Deus, quando ele fala aqui que tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, ou seja, a palavra de Deus que existia na época, que era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento já apontava para Jesus, já apontava para Cristo. O Antigo Testamento mostra Cristo. E Paulo então expõe o Antigo Testamento anunciando a Jesus Cristo. Com paixão, com alegria. E ele prega a palavra por todo esse tempo, porque ele quer ver aqueles homens crerem. Você não quer dar apenas um argumentozinho. Você quer que aquela pessoa compreenda. Eu tenho que ter a certeza de que eu expliquei da melhor forma possível para que essa pessoa possa compreender o Evangelho. Versículo 24 fala, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E é assim. Se fala sobre o Evangelho e alguns creem. E alguns ouvem e compreendem a palavra de Deus, enquanto outros podem ouvir o que for, pode ser a argumentação que for, não vão crer. Porque depende da atuação do Espírito Santo. As pessoas estão no mesmo lugar, ouvindo o apóstolo, as mesmas palavras, no mesmo ambiente. Os crentes não creem. Ah, porque um era mais inteligente do que o outro? Não. Porque o Espírito agiu, não agiu. Porque um foi despertado para a vida e o outro continuou morto espiritualmente. Uns creram e outros não. Essa é a atuação do Senhor, porque Deus é soberano. Ele atua em uns e em outros não. Ou uns
o texto fala, continuaram incrédulos. Então não importa o que o Senhor faça, se não houver atuação do Espírito, permanecerão incrédulos. Quantos milagres aconteceram, quantas vezes foi anunciada a palavra de Deus, e muitos continuaram incrédulos, endureceram seus corações. E é assim até hoje. O Evangelho é pregado, as oportunidades existem, e muitos endurecem os seus corações. Versículo 25 fala: havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo estas palavras. Dizendo Paulo estas palavras, ele vai citar aqui o texto de Isaías. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Paulo cita o profeta Isaías. O que acontecia na época do profeta Isaías? O povo estava longe de Deus, incrédulo, idólatra. E Deus dava uma missão para Isaías. Deus falava: o povo é rebelde, você vai pregar a palavra. E o povo não vai ouvir, porque a palavra é para ser pregada em todo momento, mesmo que o povo não ouça. Veja como para nós seria, se Deus falasse para a gente: você vai pregar e ninguém vai crer, o povo não vai crer. Deus fala para Isaías: você vai falar e o povo vai endurecer o coração. Eles vão ver e não vão enxergar, eles vão ouvir e não vão entender, e vão ser castigados por isso, castigados porque vão ser invadidos pela nação assíria, castigados porque vão ser levados para o cativeiro pela nação babilônia, porque não creram em mim, viram toda a atuação de Deus e não creram em Deus. Foi assim desde aquela época, e Paulo continua falando. É como se Paulo falasse: não mudou nada. E nós podemos falar isso ainda hoje: não mudou nada, porque se prega o Evangelho da forma mais simples, da forma mais clara possível, e as pessoas não compreendem, não querem ouvir. É aquilo que a gente fala em outras circunstâncias: entrou por um ouvido, saiu por outro. É aquilo que às vezes a gente fala para os nossos filhos: eu falei, e você continua fazendo do jeito errado, continua rebelde. Então o que o Senhor mostra aqui é que é um povo sem entendimento, que olha e não vê, está cego espiritualmente, que ouve e não entende. Por isso que a Bíblia nos fala de uma circuncisão de coração, de circuncidar os ouvidos, porque era um povo que estava longe de Deus, não tinha entendimento, que era um povo que não tinha discernimento. Mesmo o Evangelho sendo pregado dia e noite, em muitas oportunidades, o povo não tem. E aqui então mostra a soberania de Deus também, mostra: vocês ouviram, tiveram a oportunidade, não creram, resultado, serão condenados. Porque as pessoas não compreendem. O Evangelho não é brincadeira. Quando o Senhor fala: creia, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Quando não se crê em Cristo, a condenação. Você quer rejeitar o Evangelho? Será condenado. Você não vai chegar diante de Cristo e falar: me dá uma chance. Acabou. Vai ser condenado. Você não creu em Cristo, você não deu glórias a Ele, não se rendeu a Ele, não serviu a Ele, teve as oportunidades de ouvir a pregação do Evangelho e endureceu o coração, será condenado, como o texto diz aqui, que não se converteram e por mim não seriam curados ou salvos pelo Senhor. Então ali demonstra a rejeição de Deus pelos judeus daquela época, que estavam rejeitando a Cristo. Tanto é que o versículo 28 vai falar: tomai pois conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão.
Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então Paulo fala aqui, vocês ouviram a palavra do Evangelho foi enviada primeiro a vocês, judeus. Vocês não creram no Evangelho, vocês renegaram o Evangelho, endureceram os corações. Agora esta mensagem vai ser enviada aos gentios. A mesma mensagem de salvação por meio de Jesus. E sabe o que eles vão ouvir? Vocês, judeus, que se vangloriam tanto de ser filhos de Abraão, de serem circuncidados, de guardarem a lei, não compreenderam que a lei aponta para Cristo. E que só pelo fato de vocês serem judeus, vocês não serão salvos, mas apenas se vocês crerem em Cristo. Vocês que têm todas as oportunidades, todos os privilégios não creram, agora os gentios vão ouvir esta mesma mensagem e eles não têm todo o conhecimento, não têm toda a bagagem que vocês têm, não são filhos de Abraão, falando na questão de genealogia, mas eles vão perderam a oportunidade. Quantas oportunidades nós agora temos? Quantas oportunidades cada uma que está aqui e aqueles que vão assistir depois já tiveram de ouvir a palavra por meio de redes sociais, do YouTube, do Face, alguém compartilhou contigo no WhatsApp, alguma mensagem do Twitter, em tantos outros lugares você pode ver. Quantas oportunidades você já teve de ouvir a mensagem do Evangelho e o chamamento para que se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo? E você não creu e rejeitou. Está com o coração endurecido. Será que você não compreende que viverá longe da comunhão com o Senhor, que viverá em condenação eterna? E acha que é uma brincadeira, é mera retórica, é um mero discurso que nós temos aqui? É uma loucura de alguém que está pregando que um dia um tal de Jesus vai voltar e vai julgar vivos e mortos e todos vão se dobrar diante deste Jesus. Você acha loucura isso? A palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Se para você o Evangelho é loucura, é porque provavelmente você está perdido. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, porque não faz sentido algum na cabeça daquele que não crê, porque ele não tem o Espírito. Ele não compreende. Como eu posso ser salvo por meio de um homem que morreu na cruz? De um tal de Jesus, Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Como pode ser isso? O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. E assim era para aqueles judeus que foram rejeitados, e assim o Evangelho começou a ser levado aos gentios. No capítulo 28, nós chegamos à sua conclusão, dizendo que por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam. Paulo estava disposto a servir a Deus todos os dias da sua vida, estava disposto a receber. Ele não se acomodou, ele procurou pregar o Evangelho até o fim da sua vida, porque este era o seu amor, a sua dedicação. Ele estava preparado para viver e morrer no amor a Cristo. No versículo 31, não teria melhor forma de terminar o livro de Atos. Fala que ele, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo continuou pregando o Evangelho, pregando acerca do reino de Deus. Paulo poderia pensar só em ficar ali, em esperar o seu julgamento. Mas ele continuou pregando, porque ele pensava na eternidade daquelas pessoas, na eternidade daqueles indivíduos que o procuravam, muitos vazios de significado, muitos com perguntas que não tinham respostas para eles, e Paulo estava pronto a servir, a receber, a ensinar sobre Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos, mesmo sendo rejeitados,
Ou a gente só está disposto a fazer aquilo que seremos louvados, aquilo que vai nos dar likes, nos dar likes lá no YouTube, no Face. Aí sim. Mas se eu receber dislikes, não quero isso não. Nós vemos que o Evangelho, ele pode nos dar vários dislikes por ele. Nós não teremos os mesmos amigos, nós não teremos a mesma admiração. Paulo tinha uma vida de admiração, era um grande líder, era um homem que perseguia cristãos, e quando ele se torna um cristão, ele se torna um perseguido, se torna odiado. Mas ele sabia que ele tinha muito mais a ganhar do que a perder. Ele poderia no máximo perder a sua liberdade e sua vida, mas não perderia a sua alma. Ele poderia viver nesta vida não com tanto conforto, mas ele estava pensando na eternidade. Quão terrível é quando ser humano e muitos cristãos acham que nós estamos nesta vida para vivermos confortavelmente apenas, e não pensam na eternidade. Trocam o deleite na eternidade por uma vida confortável, por algumas décadas confortáveis, mas por uma eternidade longe de Cristo e condenação. Paulo compreendeu isso, que ele tinha muito mais a ganhar do que a perder, porque ele tinha o verdadeiro tesouro com ele, que era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele até o fim da sua vida pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, serviu ao Senhor. Será que você e eu estamos dispostos a servir a Cristo em toda e qualquer circunstância? Por toda a nossa vida, estamos dispostos a abrir mão da admiração que outros tenham por nós, dos likes, dos sorrisos, muitas vezes falsos, por amor a Jesus? Você e eu estamos dispostos a viver e a morrer por Cristo? Você e eu estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas por amor a Cristo? Cristo deve ser a nossa satisfação, Cristo é o nosso refúgio, Cristo é o único que pode nos dar a verdadeira alegria, a salvação. Qualquer outra coisa que você vai buscar não vai te dar significado algum. Não há significado algum fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Paulo compreendeu isso, foi encontrado por Jesus Cristo e viveu para Cristo por todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos dê um desejo de servi-lo cada dia, em cada momento, em cada oportunidade. Que procuremos oportunidades para servir ao Senhor, como Paulo aproveitou todas as oportunidades para servir a Jesus.